Se a maioria de nós tem a ciência do que está acontecendo, sabe aonde está a raiz do problema e não toma nenhum tipo de atitude, por quê? Se nós sabemos da verdade, temos a consciência do que é fazer o que é certo, correto, e não fazemos, somos escravos para o resto da vida da nossa própria consciência. Porque nós estamos sendo omissos em fazer o que tem que ser feito. E a omissão pode levar o homem à ruína, assim como irá levar a maioria a qual não acreditar na verdade. Sendo absoluta e concreta, eu creio que está mais do que na hora desse povo parar com esse jogo religioso. Será que ainda não conseguem entender que a religião e a política vieram para administrar a vida do alheio? Para enganar o povo, para mentir, oferecer um falso progresso àquele que nunca chega para o trabalhador, mas sim para aqueles que estão lá, no comando. E o pior de tudo é essas pessoas usarem o homem como um instrumento, como uma engrenagem para movimentar esse sistema maligno. Que para eles, você, eu, qualquer um de nós não passamos de um número. Apenas um número. Então eu gostaria que os irmãos colocassem a mão na consciência e fossem buscar fora da caixa. Prestem bem atenção no que está acontecendo à sua volta. Ah, mas não é na minha casa, não é no meu estado, foi no Rio Grande do Sul. Não foi aqui em Minas, na Bahia, não foi? Pois é. Eu só digo uma coisa àqueles que pensam dessa forma. Se por um acaso acontecer a mesma coisa no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, e atingir a sua casa, a única ajuda que vocês vão ter do governo é a mesma ajuda que eles deram ao povo do Rio Grande do Sul. Nenhuma. O povo do Rio Grande do Sul conseguiu, com sua própria força, com a sua empatia, pelo amor ao próximo, aos animais, à vida, resgatar uns aos outros, enquanto aqueles que estão no governo, ao qual cobra impostos, impõe você numa vida de preocupação, de lamentação, de briga, de intriga, de divisão. Em vez de cuidar do povo, planejam matá-los. E, infelizmente, para aqueles que não acordarem e não caírem na realidade, não entenderem realmente quem nós somos e por que nós estamos aqui, irão padecer. Isso é evidente. Então, até quando nós iremos ser omissos a fazer o que é certo? Alguns ainda me perguntam, mas, irmão Aleph, se nós tomarmos partido em relação a esse plano da grande elite mundial, nós seremos mortos. Pois a minha resposta é que mortos nós já estamos, se nós não lutarmos. Se você luta, ainda você tem uma chance de sobreviver. Aquele que não luta ficará dando tempo, tampando o sol com a peneira, esperando com que uma hora ou outra o sistema bata na tua porta e lhe tome tudo que é teu. Eu não queria prolongar muito o que eu tenho a dizer, porque até então existem outros fatos aos quais eu gostaria de esclarecer.
principalmente falando para com que esse povo religioso, aonde está a empatia de vocês? Eu não consigo entender aqueles que se dizem ser servos de nosso Pai, mas não se sentam à mesa com Ele para partilhar o pão. Que não tem empatia pelo próximo, saber o que é certo do errado, o que deve e o que não deve fazer. Dizer que fala com a unidade, com o universo, com o nosso Pai, com o nosso Criador. Aonde está Vandomiro Santiago? Aonde está Edir Macedo? Estão todos em silêncio. Por quê? Aonde está o sacerdote de Roma, o qual está aqui nessa terra dizendo que é um representante do alto e não toma providência para parar o que está acontecendo não só aqui no Brasil, mas ao todo redor? Por que esse sacerdote não acaba com as guerras, não para com tudo o que está acontecendo, evitando assim pessoas inocentes perderem a vida por nada? Se não fosse o universo, nosso Pai, a unidade, a sabedoria, essa terra não existiria. Sem essa terra, o homem não existiria. Então, isso significa que o Pai é soberano. A sua palavra é soberana. Está acima de qualquer lei criada pelo homem nessa terra. Então, por que aquele que está aqui, dizendo que é representante de nosso Pai, não toma providência para fazer o que tem que ser feito? Eu creio que é hora de se pensar nisso, não é? Eu gostaria de esclarecer outras coisas, né, nesse registro que nós estamos fazendo aqui, em questão de religião. Mas se eu começar a falar, eu creio que essa live vai ficar com mais de 2, 3 horas. E muitas pessoas não têm muita paciência para ouvir a verdade, não é mesmo? Principalmente esse povo religioso, maluco, que não conseguem discernir o certo do errado. Repetem como papagaio aquilo que lhe é dito dentro de um templo feito pela mão do homem, sabendo que o nosso Pai não habita lá. Mas em tudo ele está. Então eu creio que está na hora dos irmãos que estão aí esperando o arrebatamento, esperando essas coisas que o povo fica inventando da própria cabeça acontecer, parar e pensar um pouco, não é? Colocar os pés no chão antes que o tapete seja puxado. Eu espero que essas palavras cheguem a esses líderes religiosos. Eu espero com que chegue nesses irmãos que estão apenas divulgando o nome Yau Yausha. Não conseguiram evoluir, não têm mais discernimento para seguir adiante, pararam ali, no meio do caminho, sendo que a peça fundamental para entendermos quem nós somos é o tetagrama. É ele que nos leva à unidade, ao pleroma, ao ápice, ao despertar da Kundalini, ao terceiro olho, a sair fora da Matrix, fora desse jogo político, religioso, que
que está escravizando e matando o povo, e o povo está aí morrendo e não acorda. Estão esperando o quê? O povo não tem discernimento em entender que a própria palavra ali naquela escritura, a qual já é chamada de sagrada, a mesma qual traz uma palavra que diz que ali não se pode tirar e nem acrescentar nada. Mas engraçado, foi o que mais fizeram, não é mesmo? Com qual intuito? De manipulação, né? Manipular o homem, fazer com que o homem fique numa vida de ilusão e não entenda realmente o porquê está aqui. Nem sabe mesmo quem é, nem de onde veio. Então, como vai querer voltar? Como quer ser redimido de seus pecados? Como que quer chegar a algum patamar se não sabe entender nem do que é feito? Ficam repetindo as mesmas histórias, né, meus irmãos? Eu não consigo entender. Isso não tem palavras para poder mencionar a gravidade dessa situação, e os irmãos ficam esperando com que apareça um anticristo, um líder religioso, político, para poder oferecer paz. Aquele que oferecer paz é um mentiroso, ele não consegue trazer paz no momento ao qual a justiça não é feita. E o pai da mentira, sabemos muito bem quem é. O povo fala que é o Satanás. Satanás é o próprio homem. Não existe diabo de chifre e rabo. Não existe inferno. Inferno é você quem causa na sua vida através das suas ações impulsivas, errôneas, irracionais. É o lado do seu cérebro irracional tomando conta do seu lado racional. Yin e Yang, o bem e o mal. Todos nós somos feitos assim. Cabe a cada um de nós trabalhar a energia baixa e continuar trabalhando na energia alta. Entender do que nós somos feitos. Entender que tudo é energia. Eu creio que a maioria do povo religioso nem faz ideia disso. Eu creio que para eles nós somos feitos é sério. Eu creio que somos feitos de uma matéria a qual ainda está fora do consciente dos irmãos. Então é hora de colocar a mão na consciência. E entender que política e religião foram inventadas pelo homem, não pelo Pai. E como é dito, não podemos servir dois deuses, entre aspas. Não existe dois criadores, existe um só. Assim como alguns que ainda vivem no erro, mesmo dizendo que o nosso Pai é unidade, ainda não conseguem enxergar o que está diante dos seus olhos. Cegos guiando cegos, como sempre foi. Então, até aqui, eu espero com que as minhas palavras façam efeito, com que os irmãos parem e pensem por si só. Não se deixem levar por notícias as quais vocês não têm certeza e as quais vocês sabem que são verdadeiras e precisam de algum ato de coragem para fazer com que um milagre aconteça. Essa sim merece a sua atenção, porque neste momento o que você tem de mais valioso além de sua vida é seu tempo. Então não desperdice o seu tempo ficando vidrado na frente de um celular o dia inteiro ou se preocupando demais com o trabalho dos outros, com a vida do alheio, e passem a pensar na sua vida, no seu presente.
Parem de pensar um pouco no futuro, porque o futuro pertence ao Pai. Nós devemos viver o presente, por isso o nome é presente. Eu vejo as pessoas vivendo a vida, né? Eu vou viver a vida. Saem por aí para viver a vida e esquecem de deixar a vida viver através de vocês. Quando entenderem isso, entenderão quem são. E irão parar de se preocupar, de se amedrontar com falsas ameaças, vindas de pessoas as quais não têm capacidade de plantar uma semente para colher o fruto, mas esperam com que nós aqui estejamos prontos para fazer o serviço pesado, sustentar com as migalhas as quais caem na mesa dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, jogadas por aqueles que estão lá para nos defender. Mas, no fundo, querem nos destruir. A intenção desse povo é muito nítida, é clara, é plausível e concreta. Então, nós estamos esperando o quê? Para fazer o que tem que ser feito. O que nós temos que fazer para acabar com isso? Uma outra pergunta que não sai da minha mente, da minha consciência é: se nós não pararmos com isso, aonde isso irá parar? Então, meus irmãos, é o que eu quero deixar aqui indagado e gravado para com que a gente tenha esse próprio testemunho lá na frente de que nós estamos aqui observando e analisando o passo desse povo maligno, desse plano, dessa Agenda 2030 que não está para ser cumprida em 2030, mas sim bem antes, assim como vocês estão vendo agora. É hora de parar para colocar a mão na consciência e entender que, se nós não nos unirmos para fazer o que tem que ser feito, nós seremos destruídos por esses mesmos homens aos quais planejaram matar aquelas pessoas no Rio Grande do Sul. Aí você observa na internet um monte de gente falando. Falar, todo mundo gosta de falar, mas ninguém tem coragem de tomar a iniciativa. Um velho sábio um dia me disse que sabedoria não basta você querer, você tem que buscar. E quando você busca e a encontra, você entende que sabedoria sem coragem para usá-la não é nada. E quando você descobre isso, você entende que o que você buscou recai sobre as suas costas como um fardo em fazer o que tem que ser feito, o que é certo, o correto. De graça nos foi dado e de graça nós iremos passar. Nós daremos de graça aquilo que os irmãos precisam. Agora cabe a cada um decidir o caminho ao qual trilhar. Muitas pessoas falam, não existe livre-arbítrio. Não. E o poder de escolha ninguém tem? Você não decide se você quer ou não? Você não decide se é certo ou errado? Então, como assim não existe livre-arbítrio? Como eu sempre digo, cego guiando cego. Cada um escolhe o seu destino. Cada um escolhe viver no céu ou causar o próprio inferno na sua vida.
Nós estamos aqui para fazer o que tem que ser feito, e assim será. Com a ajuda dos irmãos ou sem a ajuda dos irmãos, porque nós entendemos o porquê de estar aqui. Chega de promessas as quais não irão se cumprir. Chega de ilusões, de fantasias, porque a nossa vida é real. Isso aqui não é um jogo ao qual podemos fazer o que quiser, morrer e voltar a hora que quiser. É um processo muito dolorido ao qual aqueles que ainda não estão despertos e não entendem como funciona a vida não irão querer passar. Eu finalizo as minhas palavras dizendo ao povo religioso de que religião é para aqueles que têm medo do inferno, mas vivem nele, causando ele na vida dos outros. Espiritualidade é para aqueles que já passaram pelo inferno, saíram de lá de cabeça em pé, vitoriosos, porque só tem uma coisa que o mal, a mentira teme, é a verdade e a justiça de nosso Pai. Então eu passo a palavra à irmã Alessia e peço para com que a gente possa finalizar, agradecendo os irmãos aí pela participação, direta e indiretamente. Deixando assim, então, aqui, isso gravado para qualquer um que queira ouvir as nossas palavras, o que eu disse. Falei sobre o que está acontecendo e chamando os irmãos para uma reunião não só de homens, mas sim de consciência, que é o que nós somos. Para com que a gente possa dialogar, falar, raciocinar e entender por onde agir, o que fazer, o que devemos ou não, se está na hora ou não, se o povo quer ou não quer justiça, se tem a consciência de que não é necessário a tribulação chegar na sua porta para com que você levante a bandeira pedindo isso. Peça antes que chegue. E como eu sempre digo, se querem justiça, se comportem como pessoas justas. Ajam como tal, para com que a justiça seja feita. E não como um bando de homens banderneiros, batendo panela na frente dos quartéis, fazendo churrasco, enchendo a cara de bebida alcoólica. Tendo a ciência e a consciência de que os militares detestam bagunceiros, desordeiros, desorganizados. Por isso, que mesmo em quantidade não obteram êxito naquilo que foram buscar, porque não tiveram comportamento. Não busquem a verdade lá fora, busquem a verdade dentro de vocês, para com que a verdade possa transparecer a realidade, fazendo com que você enfrente o que tiver que enfrentar. Ser quem você é, e não quem esse povo maligno quer que seja. Shalom a todos, que nosso Pai abençoe grandemente. Obrigado mais uma vez pela atenção e que fique registrado, né, irmã Alessia, irmão Sônia, irmã Gabriela e outra irmã que entrou, as nossas palavras aqui de indagação pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E finalizando, como eu disse lá no início, eu espero que o que aconteceu no Rio Grande do Sul não seja proposital, porque se for, as consequências serão graves. E não tem sistema maligno nenhum que poderá impedir a justiça do alto. Que assim seja, irmã Alessia, irmão Sônia, irmã Gabriela,